Olá, tudo bom? Vocês já estão me escutando? Ai, que bom. Eu sempre fico nervosa, achando que as pessoas não estão me escutando, sabe? Eu não estou me escutando. Será que o meu não? Eu não liguei, né? Precisa ligar o microfone para funcionar normalmente. Obrigada. Bom, gente, agora eu me escuto, que maravilhoso. Eu sei que está funcionando. Pessoal, obrigada por estarem aqui hoje, terceiro dia de feira, né? Acho que já devem estar cansados, mas eu tô aqui com duas pessoas super especiais, tá? Eu tô com a Nathalie Alves e com o João Altman, para a gente poder falar um pouco da importância da liderança para a promoção de saúde emocional para os colaboradores. Meu nome é Maria Barreto, eu sou CRO do Zen Club. Para quem não conhece, quem aqui já conhece o Zen Club? Uau! Quem aqui já é cliente da Zen Club? Uau! E eles aqui são nossos clientes também, né? O Zen Club está há 7 anos no mercado. A gente começou dando sessão, né? Viabilizando sessão de terapia para os brasileiros, no público B2C. Estava falando um pouquinho isso, né, João? E já há 4 anos a gente vem trabalhando junto com as empresas na promoção de saúde mental para os seus colaboradores, tá? Nathalie, vou começar por você. Obrigada por estar aqui, né? Nathalie, me conta um pouquinho como é que é a população da Espaço Laser e por que você começou a pensar em produzir, né, um programa de saúde emocional para seus colaboradores. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Sou do Espaço Laser, depilação a laser. Acho que todo mundo deve ter já ouvido falar, ou visto a Xuxa em algum momento. Nós temos hoje 4.500 colaboradores, pulverizados aí Brasil inteiro, mais de 700 lojas. E a gente pensou, acho que como muitas empresas, tratar a saúde mental quando começou a pandemia. Acho que isso foi o grande start, né? Não, na verdade, que isso não existisse, né? Mas a pandemia, o lado bom foi que ela trouxe saúde mental para a mesa das empresas, né? E foi aí que a gente começou essa parceria com o Zen Club há 3 anos atrás. Obrigada. E João, e você? Me conta um pouquinho também como é que é a VR, o perfil de colaboradores, quantos colaboradores vocês têm e também como é que começou essa busca, né, por promoção de saúde emocional. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A VR é uma empresa que olha para a jornada do trabalhador, quer impactar a jornada do trabalhador positivamente desde o momento em que ele acorda até a hora que vai dormir, né? Então hoje a VR tem um portfólio completo para acompanhar essa jornada do trabalhador e a gente tem visto uma série de iniciativas ligadas à saúde mental desde que, quando a Nathalie comentou, a pandemia veio e acho que esses temas começaram a ficar cada vez mais frequentes, né? A preocupação começa na VR para o público interno, olhando para os colaboradores. Hoje é uma empresa de 1.200 colaboradores, com todos os segmentos que cobrem desde ponto, mobilidade, questões de benefícios mais variados possíveis, no intuito de deixar essa vida do trabalhador cada vez mais fácil. E a saúde mental também, a gente percebe um impacto, sendo impactada nessa jornada do trabalhador e todo o estresse que ele acumula ao longo do dia a dia. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não só o que a gente tem feito internamente, mas como que a VR tem pensado em proporcionar uma melhoria nessa experiência do trabalhador para que a vida fique um pouquinho mais fácil e melhor. Obrigada, João. E é verdade, acho que os dois colocaram muito claro quando começou a despertar o interesse em relação a buscar uma solução de saúde emocional, né, no Brasil. Então, infelizmente, a pandemia, né, abriu um buraco, né, ficou muito claro a necessidade de investir em alguma solução, né, para poder acolher as pessoas que estavam passando por algum tipo de transtorno nesse sentido. Infelizmente, de lá para cá, a situação de adoecimento no Brasil não melhorou, tá? Então, vou trazer alguns números para vocês saberem, tá? No Brasil, ano passado foram 70 milhões de consultas de psicoterapia, é um crescimento de 30% em relação ao ano anterior. Foram gastos 6 bilhões de reais com transtornos mentais, eu digo custo de saúde. E quando eu falo isso, gente, eu falo que é a pontinha do iceberg, né? Que é aquilo que é CID de saúde mental. É claro que tem uma série de adoecimento, o agravamento de pessoas por conta de transtornos mentais. É um custo que cresce 30% ao ano, é mais do que a inflação médica, para quem já
Acho que todo mundo de RH acaba tendo uma dor de pagar o plano de saúde todos os meses, né? E aumentando o custo de forma recorrente. E se a gente não começar a trabalhar com promoção de saúde, não vai melhorar. E promoção de saúde começa como é que eu monto um programa, né? Como é que eu educo meus colaboradores. Então, Nathalie, me conta um pouquinho, né? Então, assim, há 3 anos atrás vocês começaram a ver, é importante falar de promoção de saúde, né? E aí, qual foi o principal desafio para você convencer, né, a liderança, né, ou os próprios colaboradores para implantar esse programa no Espaço Laser? Legal. Na verdade, o principal desafio ainda ele existe, né? Que é o estigma sobre saúde mental. Existe muito, tanto na liderança quanto nas pessoas mesmo, né? Acho que o grande desafio aí é o engajamento das pessoas, de entender que terapia é importante, né? Que a gente não precisa esperar ficar doente para poder procurar terapia. Acho que tem um trabalho de prevenção muito importante para a gente fazer antes disso. E é uma luta, é a nossa luta diária ainda, desde 3 anos atrás até hoje, de mostrar isso. Nosso engajamento hoje, por exemplo, é de 15%. Então é um engajamento que a gente entende que é baixo, né? Mas perante as outras empresas, e estudos mostram que é esse mesmo engajamento. Eu acho que o estigma é o mais importante aí da gente quebrar. E para quem não sabe, gente, engajamento, a gente acompanha, né? Então, quem é nosso cliente tem uma ferramenta que começa a acompanhar o que está sendo utilizado, a quantidade de colaboradores que está utilizando, com o que está utilizando, né? E nosso intuito sempre como time, porque é um time, né? O João me falou isso, eu vou passar a bola para você para poder reforçar. A gente tem que estar de forma consistente, entendendo, né? Estimulando as pessoas a utilizarem, para quebrar o preconceito, o estigma, né? O preconceito é uma falta de conhecimento. Então, acompanhar de forma consistente o engajamento é fundamental, né? Até porque por conta do turnover, que é elevadíssimo, né? São novas pessoas que estão chegando, né? Então tem que seguir vigilante para a implementação de um programa como esse. João, me fala um pouquinho agora, na VR, né? Que você tem visto que é importante para engajar os colaboradores, né? E como é que você tem sido bem sucedido nessa missão? Obrigado. Até você citou alguns dados, né? Eu gosto muito também de me basear em dados. A VR faz muita pesquisa, a gente tem uma parceria com o Instituto Locomotiva, que estuda muito os impactos na sociedade. Então eu queria trazer também alguns dados importantes. 40% dos trabalhadores hoje dizem que estão com algum tipo de questão de saúde mental. Desses, 85% tem algum transtorno de ansiedade. E a questão de gênero é muito impactante nesse número. As mulheres sofrem mais com isso. A cada 6 minutos, uma mulher é afastada por questões de estresse ou de saúde mental do trabalho. Então é um tema muito sério, deixou de ser um tema supérfluo, um tema muitas vezes que era elitista, para ser um tema de todos e que os líderes têm que se envolver. A gente na VR fez algumas iniciativas muito legais, também para buscar o engajamento que a Nathalie falou, né? Uma das que eu mais adoro é a questão da liderança pelo exemplo. A gente lançou uma sequência de vídeos chamado Terapia Sem Tabu, que inclusive até o nosso presidente executivo gravou um vídeo estimulando, falando quanto foi importante a terapia para ele e quanto que ele recomendava a terapia para que todos utilizassem as plataformas para isso, né? Além disso, a gente fez algumas outras iniciativas, como o Meu Momento. Então, na VR, do 12h30 às 2 da tarde, é proibido marcar reunião. A gente para, obviamente que muitos utilizam o espaço para almoçar, mas pode ser feito um espaço, um momento para você se resguardar, né? E se cuidar. A gente tem o Sextando, que é a sexta-feira mais curta também, que é um tema que as pessoas adoraram. Enfim, a gente tem uma série de iniciativas que apoiam nesse tema, além da plataforma Zen Club que a gente oferece para as pessoas, né? E tudo isso tem trazido resultados. A gente mensura o NPS e o engajamento semanalmente na VR, e na parte de saúde mental a gente percebeu um crescimento na satisfação desde que a gente passou a implementar essas iniciativas que eu citei aqui. Nossa, João, quanta informação bacana que você trouxe pra gente. Então, tá muito claro a importância de mensurar, né? A importância de identificar, na verdade, quais são as ações, né, que precisam ser trabalhadas de forma consistente para poder melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, né? Eu sempre falo que quando a gente vai montar um programa de saúde mental, não existe um programa único, né? Uma receita de bolo. Depende muito que organização que a gente vai estar construindo aquele programa, né? Qual que é a cultura, os ritos daquela organização, o perfil dos colaboradores. E é o que você falou, a gente vê na prática, né? A gente tem 1 milhão de clientes que usam nossas ferramentas todos os meses, 500 mil corporativos. Falar sobre saúde mental para o público jovem é totalmente diferente de falar para gerações mais velhas. Gênero importa muito.
localidade. É muito mais natural falar sobre as questões em São Paulo do que eventualmente no interior, né? Então, conhecer os colaboradores e montar um programa assertivo funciona demais. E o João começou a falar sobre a nossa temática de hoje, que é a liderança, né? Então, a importância da liderança, liderar pelo exemplo, da liderança promover. E eu sei que a Espaço Laser também está com uma iniciativa muito bacana nesse sentido. Conta um pouquinho pra gente. A gente, desde que a gente criou o nosso programa de saúde mental, a gente tem rodas de conversa que estimulam aí não só a liderança, mas como os colaboradores. Mas agora, recentemente, a gente já vai fazer, contratamos aí com o Zen Club o ABC da Saúde Mental, que é um workshop para alta liderança. Então, que tem uma linguagem de boarding que é número, né? Então, a gente tem que trazer número para a gente, não é convencer, mas é demonstrar aí a importância desse tema, né? E eu acho que tem um ponto atrás aí que a gente precisa pensar, né? A liderança, existe uma divindade por trás dela, né? A liderança é a liderança tem que fazer, tem que acontecer, mas a liderança é um indivíduo, né? A gente tem que pensar que ela também é uma pessoa, ela também precisa de apoio, ela também precisa de autocuidado. Então a gente precisa cuidar das nossas lideranças também para que elas possam cuidar aí dos nossos colaboradores. Muitas vezes, né, Nathalie, a liderança precisa ser cuidada e ela precisa ser capacitada, né? É muito comum a gente ver um diretor, um gerente, né, que era um ótimo especialista, um ótimo técnico, passar a fazer gestão de pessoas e, eventualmente, ele não tem o ferramental necessário. Eu falei um monte de educação porque eu acredito demais em educação e você citou o ABC da Saúde Mental, que é uma ferramenta não, um programa de capacitação para liderança, para liderar, para promover um ambiente de segurança psicológica, né, para poder identificar aqueles colaboradores que estão passando por uma situação de agravamento em saúde mental e, obviamente, acolher, né, e trabalhar da melhor forma possível com os colaboradores. A liderança tem um impacto de 70% na saúde mental dos seus liderados. Mais do que suas esposas e seus maridos, né? Então, se a gente não olhar para isso, dificilmente a gente vai conseguir trazer uma qualidade de vida para os seus colaboradores. E o impacto é enorme, né, João? Então, fala mais um pouquinho sobre isso. O impacto é enorme, muito interessante esse dado que você traz, 70% na influência da saúde mental dos seus colaboradores. E tem um outro aspecto que eu chamo a atenção, porque eu sei que o público aqui, a maioria são profissionais de RH, né? E às vezes a gente, como RH, traz uma série de iniciativas positivas, a própria plataforma da Zen Club, que é uma iniciativa super bacana, mas para a maioria dos funcionários, dos colaboradores, a empresa é o gestor. Tá? Então, se o gestor não for um embaixador da cultura, um embaixador das boas práticas, isso não chega na ponta. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e preparar o gestor é uma ferramenta fundamental para que a gente possa ampliar essa cultura de cuidado na companhia. Muitas vezes a empresa contrata uma ferramenta super bacana, mas na hora da entrevista de desligamento você percebe que o funcionário está demitindo o gestor. Ele até gosta da empresa, mas ele percebia que ele não tinha acesso a uma série de iniciativas positivas. Então, acho que isso é uma atenção interessante, uma dica para a gente poder ser cada vez mais bem sucedido nessa batalha. Não, sem dúvida. E a gente também estava conversando aqui antes. Eu acho que o primeiro passo, sim, é você pensar, né, qual que é a dor dos colaboradores, é você medir, você falou isso, né, Nathalie? A gente precisa mensurar, a gente precisa mostrar números e resultados para poder ganhar o quê? Investimento, né? Que, obviamente, né, a gente precisa trazer informação que justifique o investimento num programa como esse. Mas não é simplesmente contratar um programa e achar que ele vai funcionar sozinho, né? A participação de vocês, né, enquanto RH, para poder garantir que ele seja aderente para a cultura de vocês, é fundamental. E muitas vezes, eu falei assim, não tem uma receita de bolo. É muito comum a gente ver na mesma empresa, com a mesma cultura, com os mesmos ritos, áreas sofrendo por questões diferentes. E isso pode ter a ver com a liderança ou pode haver com questões externas também, né? É muito engraçado porque depois eu vou convidar vocês a conhecerem um pouquinho mais da nossa plataforma da Zen Club. Ali tem eu estou apontando ali que tem uma televisão gigante que mostra um pouquinho do Zen Manager, que a gente chama, que é simplesmente a nave do RH para poder olhar o que está acontecendo e sendo utilizado na plataforma. E aí eu estava acompanhando relatos de ansiedade crescendo em determinada área do setor de varejo de uma empresa. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí o nosso time de atendimento ligou, né, para esse RH, o que está acontecendo aqui? Vamos ver o que está... Era Black Friday chegando. Que é uma coisa super legal. Todo mundo vendendo pra caramba, todo mundo feliz que vai bater meta, mas todo mundo ansioso, porque era muito trabalho, né? Então, você ter informações de qualidade para tomar decisão são fundamentais, né, Nathalie?
fundamentais, é fator decisivo mesmo, né? Às vezes a gente faz milhões de iniciativas, como o próprio João trouxe, e aí a gente tem um engajamento baixo ou um impacto baixo. E a gente fica, mas por quê? Meu Deus, é tão legal, né? Por que a gente não está conseguindo? Porque talvez a gente não esteja medindo ou olhando para dados que a gente precisa olhar. Então, essa plataforma do Zen realmente nos apoia, nos ajuda muito para tomar essa decisão. E, João, você é um rapaz de dados, né? Eu já vi que você não toma nenhuma decisão sem ver a comprovação, né? E a gente estava conversando aqui bastante antes, você falou que ia trazer algumas informações de retorno sobre investimento em relação à saúde mental. O que você tem visto na prática, né? Que melhorou, evoluiu, né? Inclusive de produtividade na VR, com as ações que não é unicamente Zen Club, né? É uma série de ações que proporcionam saúde e bem-estar para os seus colaboradores. Obrigado pelo rapaz, foi muito simpático. Realmente foram uma série de iniciativas, o Zen Club fez parte desse pacote e a gente percebeu na VR, nos últimos 3 anos de aferição de dados, de engajamento, né, um crescimento de mais de 20 pontos em relação a engajamento e NPS e um turnover que caiu pelo menos 10 pontos percentuais, o que ajudou bastante na retenção e consequentemente a preservar, fazer uma economia no recrutamento, na queda que a gente tem quando você troca um profissional, né? Então isso traz retorno sobre os investimentos que a gente faz. Além, é claro, de uma equipe saudável, está comprovado que é uma equipe muito mais produtiva, né? Tem uma série de estudos que dizem sobre essa produtividade das pessoas que estão mais saudáveis e que têm um ambiente de segurança psicológica. Mas eu queria aproveitar o espaço aqui, como a gente está aqui no Conar e estamos entre colegas aqui, eu queria dar um recado de um movimento que está acontecendo entre colegas líderes de RH, que é o time de RH. Eu recebi um estudo essa semana sobre as áreas que estão mais em burnout. E o time de RH é o número 1. Então é importante que a gente cuide, que cuidemos uns dos outros, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém. Eu costumo lembrar daquela máxima do avião, sabe quando caem as máscaras? E aí eles avisam, coloquem primeiro a máscara em você, porque se você não conseguir respirar, você não vai conseguir colocar nem no seu filho, né? Então esse é o chamamento que eu faço. Utilizem as plataformas que estão à disposição, testem, façam terapia se necessário, se mediquem se necessário, busquem ajuda se necessário, porque é importante um RH que está bem para poder cuidar dos outros e cuidar dos nossos colaboradores. Nossa, João, sem dúvida, né? Então, assim, obviamente os dados que eu falei aqui, ele acometem, né, a população brasileira, mas quem está cuidando de gente, e principalmente o RH, eu vejo uma terceirização do problema para o RH, né? A gente falou um pouquinho aqui da falta de capacitação de muitos gestores, né, para poder cuidar dos seus colaboradores, e aí quando o gestor não é capacitado, o que ele faz? RH, tem alguém passando por um transtorno mental aqui, tem alguém com bipolaridade aqui, e eventualmente vocês também não têm o ferramental necessário para poder acolher, encaminhar e acompanhar esses colaboradores, né? Então é muito importante pedir ajuda nesse sentido, né? E o pedir ajuda é botar a própria máscara, né? É levar para a pessoa que tem condição de conseguir trabalhar isso de uma forma assertiva, com o ferramental necessário, e certamente o resultado vai ser muito melhor, não só para vocês se manterem, né, saudáveis, mas para a pessoa, né, ter o cuidado correto. Gente, a gente está terminando por aqui. Eu queria abrir para vocês perguntarem mais exemplos do João, números, né? Ou questões de como é que ele tem conseguido ser tão bem sucedido, né, na implantação do programa da VR, e também para a Nathalie, né, que está fazendo um super bom trabalho com um engajamento altíssimo. Quando a gente fala de 4.200 colaboradores que eventualmente não ficam na matriz, que esse é o nosso maior desafio lá, né? Eles não ficam num local único que a gente pode fazer uma ação e promover para todo mundo. Tem uma rotatividade alta, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de acesso. Não tem um e-mail da empresa, telefone, e eu estou falando isso porque eu acho os números incríveis, porque vão de muito trabalho para poder entender, né, como é que vocês conseguem se conectar com esses colaboradores. Quem tem alguma pergunta para os meus convidados? Gostaria de saber mais sobre as ações de treinamento, capacitação, acolhimento, promoção de saúde emocional de 2 grandes empresas. Quem aqui já tem programa de saúde emocional estruturado? Nossa, ninguém. Quem tem vontade de montar um programa de saúde emocional estruturado? Tem? Gente,
eu vou passar para... Ninguém tem dúvida? Eu vou passar aqui para o João, para as considerações finais, e depois para a Nathalie. E no final vou falar um pouquinho sobre a semana no Setembro Amarelo. Não sei se vocês conhecem o Setembro Amarelo, que a gente está numa super promoção para não sair ninguém daqui sem um programa para poder evitar o suicídio, tá? Que tem números alarmantes no Brasil e a gente tem que combater isso em conjunto. João. Queria só agradecer, o pessoal está tímido, né? Não fizeram perguntas. Queria agradecer... pois é, a importância dos palestrantes. Queria agradecer, Nathalie, foi um prazer dividir esse palco com você. Agradecer a todos que vieram aqui. É um tema muito importante, que bom que a gente que está sendo pauta aqui do CONAR desse ano. Você falou que a gente está sendo super bem sucedido, eu acho que a gente está implementando várias iniciativas interessantes, mas eu ainda não considero uma batalha vencida. É diária, a gente às vezes melhora, a gente às vezes piora, mas o importante é a gente estar atento, engajado o tempo todo, numa questão que da nossa época, do nosso momento de sociedade, e agora que bom que a gente está falando e que a gente tem ferramentas interessantes para poder ajudar nessa luta, né, pela saúde mental. Obrigado mais uma vez. Eu estou à disposição no LinkedIn, João Altman, quem quiser depois fazer perguntas, ficou aqui acanhada para perguntar, fiquem à vontade. Sigam a VR também nas redes, isso é VR, no Instagram, no TikTok e no LinkedIn também, tá bom? Obrigado a todos e todas. Só agradecer também a presença de todos, João, obrigada, Maria, Zen Club. E só um recadinho, acho que 2 importantes. A maioria aqui falou que não tem, né, um programa estruturado. Como a Maria trouxe, não tem receita de bolo. Tentem entender a cultura da empresa de vocês, mas antes de mais nada, cuidem-se. E não falem somente de saúde mental nos meses coloridos. Eu vou falar do Janeiro Branco, eu vou falar do Setembro Amarelo. Falem diariamente sobre isso, com as lideranças de vocês, com as lideranças da empresa e com os colaboradores. Obrigada. Nathalie, obrigada a vocês, gente, muito bom ter vocês como cliente, ter gente construindo, né, navegando essa jornada. Então eu concordo com você, eu acho que nem a gente, né, está satisfeito com o que a gente tem muita gente adoecendo, a gente acabou de falar, são números alarmantes. Enquanto a gente não tiver um resultado diferente, a gente ainda tem missão por aí, ainda tem jornada, está aprendendo, mas a gente está no caminho de conhecer, de escutar, de aprender, de mudar a rota, né, e eu acho que isso é muito importante, isso é construir, né. Apesar de ser um mês triste, que é o mês amarelo, né? Mas é um mês muito sério que a gente precisa estar falando sobre uma temática que infelizmente tem acometido milhares, né, de brasileiros. No ano passado foram 1.000 pessoas que morreram, né, por conta de suicídio no Brasil. Já se sabe que 97% das pessoas que cometeram suicídio tinham algum transtorno mental. Né? Então, mais uma vez, falar de promoção de saúde, falar de promoção de saúde mental é fundamental para melhorar a produtividade das pessoas, é fundamental para a gente poder reduzir custos e desperdício, mas principalmente para poder promover qualidade de vidas para as pessoas, torná-las mais felizes, né? E sãs, né? E vivas. Então, assim, conto com vocês para a gente entrar nessa luta. Todo o nosso time está aqui para poder apoiá-los a construir um programa. Esse mês a gente vai estar fazendo uma série de iniciativas que começam por educação, dando palestras sobre o Setembro Amarelo, como é que a gente consegue trabalhar a promoção de saúde para evitar esses números tão alarmantes que a gente tem visto no Brasil. Tá? É um prazer ter vocês hoje. E a gente vai estar dando sacolas para todo mundo que ficou aqui até o final. Deixa o fone aqui. E logo na sequência tem mais uma palestra? Já é a última? Então, o último dia de CONAR, gente. Então tá, olha, obrigada, muito bom estar com vocês hoje. Obrigada. Licença.